E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Deus me traz à frente hoje é dia 14 de março de 2014. 14 de março de 2014. E Deus me traz uma palavra. Estou com a voz meio afônica hoje. É só mudar o tempo e a voz minha fica meio escondida. Mas graças a Deus por isso. Eu estou aqui de pé na presença de Deus, como você também está em pé, ouvindo a palavra de Deus. Deus traz a palavra em 1º livro de Reis, capítulo 19. 1º livro de Reis, capítulo 19. Leamos a palavra do Senhor. Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, e come, porque muito comprido te será o caminho. Até aqui. Amém, Jesus.
Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Que o Senhor venha nos abrir os olhos, nos ensinar e nos mostrar o que o Senhor requer de nós e o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, que está ouvindo a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que o Senhor venha transformar as vidas, e que o Senhor venha salvar aqueles que estão ouvindo esta mensagem, e tocar, meu Pai, em cada vida, e suprir, meu Pai, as necessidades, e libertar os enfermos, os oprimidos. Ó Deus, toca com a Tua mão de poder, meu Pai, e liberta esta alma que está presa, meu Pai, com o Teu poder, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então aqui fala sobre Elias. Elias, profeta de Deus, um profeta muito usado por Deus. E Elias estava fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher terrível que era. Tinha um espírito terrível que nada deixava barato. Comprava brigas, confusões, sempre mais briguenta do que Acabe, seu esposo. Jezabel era uma mulher mandona, uma mulher muito encrenqueira, e faziam coisas terríveis. Jezabel e seu esposo Acabe. Certa vez, Deus enviou o profeta Elias para dar fim na vida dos profetas de Baal, porque eles não serviam a Deus, eles serviam os demônios. E o altar foi feita uma prova ali, para ver se o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal fizeram também a sua oferenda ao seu Deus, e até chegaram a se retalhar o corpo, para ver se o Deus deles respondia, e nada acontecia. Nada acontecia. E ficaram o dia inteiro ali, clamando a Baal, e Baal não respondia. Mas quando Elias foi lá e restaurou o altar, e preparou ali, encheu de água o altar, e orou a Deus, e pediu para que Deus mandasse fogo do céu, respondesse com fogo, e Deus respondeu com fogo, com poder. Aí os profetas de Baal ficaram envergonhados e confundidos. Só que naquele tempo o profeta, além de ser profeta, ele também era como fosse uma lei. Ele era como se fosse uma lei e tinha que exterminar os profetas de Baal. E foi o que Elias fez. Levou até os rios, ali perto no rio, e ali os matou. Mais ou menos 450 profetas de Baal e mais 850 profetas de Baal. E aí Elias ficou sabendo que Jezabel queria exterminar ele, queria acabar com a sua vida. E Elias fugiu. Aqui diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel. Acabe foi lá e contou para Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Acabe era marido de Jezabel. E ele não tinha tanta autoridade como tinha sua esposa. E ele foi lá e fez essa fofoca e contou tudo quanto tinha acontecido, que Elias tinha vencido seus profetas. E aí Jezabel ficou furiosa e veio, falou que ia matar Elias de qualquer jeito, ia acabar com a vida de Elias. Ela disse que ia acabar com a vida de Elias. Aí continua aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Então Jezabel ameaçou a Elias, que ia matá-lo, porque Elias tinha exterminado os profetas de Baal, amando de Deus. O versículo 3 diz: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia.
E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta e come. Depois uma grande vitória, existem as perseguições, existem as lutas, e todos nós passamos por isso. Não há ninguém na terra, servo de Deus, que não venha passar por perseguições. E nós temos que ter mais vigilância ainda nessa hora, depois de uma grande conquista, depois de uma grande vitória. Se prepare, porque a oposição é grande. As perseguições elas vêm para aqueles que servem a Deus, como está escrito na palavra, e todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E foi o que aconteceu com Elias, servo de Deus. Elias que orou, e por 3 anos e meio não veio chuva sobre a terra. E Elias tornou a orar, e 3 anos e meio depois voltou a chuva sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva e 3 anos e meio com chuva. Então nós vemos que Elias, por ser servo de Deus, por ser guardado por Deus, Elias não foi imune a passar por essas perseguições e chegar até de desesperar da própria vida. Elias ficou tão desanimado por causa de uma ameaça de uma mulher, que ele entrou em depressão profunda. Perdeu a força, perdeu o ânimo, ficou desanimado por causa de uma ameaça. Mas Elias tinha visto o poder de Deus. Certa vez Elias estava num monte, e no monte ali ele estava na presença de Deus, e a palavra de Elias ele tinha tanto poder, e até os soldados que vinham lá morriam. 50, mais 50. Então Elias tinha o poder de Deus. Elias andava na presença de Deus. Mas Elias, como diz lá em Tiago, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, seres humanos, às mesmas paixões, um homem normal como todos nós. Todos nós somos frágeis humanos. Nós somos pó da terra. A nossa força ela vem de Deus. Então o que Deus quer passar para nós aqui? Deus quer passar para nós que nós somos seres humanos frágeis. Que nós, por qualquer motivo em nossa vida, às vezes nós desanimamos. Às vezes uma palavra te deixa, te coloca lá embaixo, te abate, como abateu a vida de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões, fraquezas que nós. E Elias foi abatido por causa da ameaça de Jezabel. Elias que matou 850 profetas de Baal e de repente se desesperou por causa da ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Então nós vemos a estrutura do ser humano que nada nós somos. Os seres humanos vivem assim no alto e no baixo, do alto e do baixo. Por que chegamos a este ponto? Porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. A força não vem de ti, da sua carne, da sua estrutura, dos seus ossos, talvez até forte, mas a força ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do Espírito de Deus. Ela não vem de nós mesmos. Para que isso? Para que nós não nos vangloriemos, para que nós não nos exaltemos. Então nós somos frágeis humanos. Nós somos frágeis humanos. A nossa força ela vem de Deus. Deus ele fez nós em vasos de barro para que o poder seja de Deus e não nosso. Para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que é a nossa força, é Ele que é a tua força, é o Senhor Jesus que vai resolver o teu problema. Há quantos anos que você vive nessa situação? Sofrendo, amargurado, amargurada, é como se estivesse preso numa teia de aranha e não conseguisse escapar. A sua vida está amarrada, toda enlaçada, e você não consegue sair do lugar, está inerte, está parado.
Você está como Jeremias dentro do calabouço, preso, não consegue sair desse lugar. Há quantos anos que você está nessa situação? Se humilhe diante do Senhor Jesus, que Ele vai te livrar. Ele vai te dar vitória, Ele vai tirar você deste fundo de poço que você se encontra. Elias era um homem que tinha o poder de Deus, um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Elias andava com Deus, Elias foi arrebatado depois. Mas Elias chegou a uma situação de desespero da própria vida. Falou: Senhor, tenho sido zeloso pela tua obra. Eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado da tua obra. Mataram os teus profetas, mas Deus ainda diz nesse capítulo que Ele reservou 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Meu ouvinte, Deus é fiel. Nós não somos insubstituíveis. Deus é o forte, Deus é a rocha. O guarda de Israel não dorme e não tosqueneja, ele não cochila. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele sustenta a terra na palma da sua mão. Toda esta terra Ele sustenta na sua mão. Às vezes você se prende por uma situação pequena, um problema tão pequeno te causa angústia, depressão. Quanto tempo que você está nessa situação, preso ou presa dentro desse quarto? Levanta-te. Levanta-te, que Deus vai fazer com que a sua vida seja transformada. Ele vai resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, vai te dar a paz. Deus vai te dar o escape, como Ele fez aqui na vida de Elias. Elias foi para o deserto, ele deixou o seu amigo ali, o seu servo. Ele deixou o seu servo ali, o seu moço. E Elias foi para o deserto. Quando você está numa situação difícil, como você tem passado, você tem que ir para o deserto. Você tem que ir para o seu lugar de oração. Você tem que se humilhar diante do Rei dos Reis. Você tem que buscar a face de Deus em oração. Não queira ficar parado no seu lugar. Não queira ficar trancado neste quarto, inerte, deitado nessa cama, parado como um inseto preso na teia de aranha, não. Vai para o deserto. Faça como o Senhor Jesus foi para o deserto. 40 dias o Senhor Jesus ficou no deserto, na presença de Deus. O deserto é uma escola da vida. O deserto é quem capacita nós, nos traz experiência. É no deserto da provação que nós temos experiências com Deus, que nós venhamos a crescer. O apóstolo Tiago diz que para nós tem que ser motivo de alegria o passardes por várias provações. Então nós temos que passar por certos momentos da nossa vida, pelo deserto, para que nós possamos crescer, para que possamos crescer na fé, na experiência com Deus. A provação ela traz a paciência ela traz a experiência ela traz a esperança. Meu ouvinte, há quanto tempo que você se encontra nessa situação? Sua vida é sem solução, está toda endividada, todo enrolado. Aqui diz no versículo 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes você tem se desesperado e chegou diante de Deus: Senhor, me leva dessa terra, não quero viver mais. As suas orações, você tem orado assim? Ó Deus, tem misericórdia, me leva deste mundo, eu não quero viver mais aqui. Eu quero morrer, meu Deus. Eu quero morrer. Você tem orado assim, né? Mas Deus não quer que você faça essa oração. Deus não quer que você faça essa oração, porque Ele não vai ouvir. Ele não ouviu esta oração de Elias. Elias deu uma desculpa. Ele pediu a morte. Por que ele pediu a morte? Porque ele queria sair do problema. E Deus não traz nós para sairmos do problema. Ele traz nós no problema. Deus coloca nós no problema para que nós possamos se humilhar diante dele. Deus não livrou Daniel de entrar dentro da cova dos leões, mas Deus livrou a Daniel dentro da cova dos leões. Foi lá dentro que Deus fechou a boca dos leões. Foi dentro da cova. É nessa prova que Deus vai te dar vitória.
é passando por ela. Nós temos que ser valentes. Eu sei que não é fácil o que você está passando. É um momento difícil na tua vida. É quantas lutas. Parece que você está numa situação que não tem saída. Você se encontra numa situação que não tem saída. Acabou. Você chegou como o povo de Israel diante do mar vermelho, não tinha passagem. Não tinha situação, uma saída de jeito nenhum. Acabou ali. Mas Deus abriu aquele mar. Ele abriu o mar para o seu povo passar. Ele vai abrir uma saída na tua vida. Mas o que Deus quer é que você se humilhe diante dele. É se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante de Deus. Abre o teu coração para ele. Conta a ele a sua dor. Conte a ele a tua necessidade. O que te está angustiando. O que está fazendo você sofrer. Conte a Deus. Ele está te ouvindo. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, em Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Conte a ele a sua dor. Rasga o seu coração para o Senhor Jesus. Diga para ele o que está sofrendo dentro de você. Clama a ele, ele diz: clama a mim. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tinha um cego de nascença que clamava ao Senhor Jesus, Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandavam que ele ficasse quieto. Mas quanto mais mandavam que ele ficasse quieto, mais Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem clamado a Deus? Ou você tem deixado Deus de lado? E tem buscado no homem e deixou Deus para lá? Não, eu só vou atrás de Deus na última situação. Não faça isso. Diz a Escritura que o rei Asa, ele morreu porque ele não buscou a Deus, mas ele confiou nos médicos e deixou Deus de lado. Então nosso socorro, ele vem primeiramente de Deus. E é Deus que vai mover o coração dos médicos para te libertar desse sofrimento. Lógico, você não vai deixar o seu médico de jeito nenhum. Deve ir no seu médico, continuar o seu tratamento, mas não deve esquecer e deixar o Deus vivo de lado. Porque é Ele que faz com que os médicos tenham sabedoria. É Deus que capacita os médicos na face da terra. Mas o rei Asa, ele morreu porque ele não confiou, não buscou em Deus. Ele confiou nos médicos somente e deixou Deus de lado. Então nós jamais devemos deixar o nosso Deus de lado. E devemos buscar sim a medicina. Porque é Deus que colocou a medicina na face da terra. Mas nós temos que buscar o nosso Deus dia após dia. É clamando, é suplicando a Deus. E Elias foi para o deserto. Ele deixou o seu moço ali e foi sozinho para o deserto. Caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore. Ele se assentou ali debaixo daquela árvore e pediu a morte. Não peça a morte. Peça a vida. Diga assim: Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Deus vai preparar uma saída na tua vida. O Senhor Jesus disse também que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está morto na sua vida, quando você clamar a Deus, Ele vai ressuscitar, como Ele ressuscitou a vida de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Diz lá em Salmo 37, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas primeiro você tem que deleitar no Senhor. É ter prazer em Deus. É andar com Deus. É deixar as coisas desta vida. É os embaraços deste mundo.
As coisas dessa vida, elas impedem o teu crescimento espiritual. Não podemos agradar a Deus e agradar ao mundo. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Deus, ele é exclusivo. Deus, ele é santo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para nós termos Deus na nossa vida, meu amado e minha amada, nós temos que nos limpar dos nossos pecados. Nós temos que nos santificar nossas vidas, separar das coisas deste mundo, separar daquilo que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus. São várias coisas que entristecem o coração de Deus. São várias coisas. E você sabe disso. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta, levanta-te, come. Então você observa que Elias deitou e dormiu. Às vezes você está numa situação difícil que você não consegue a saída de imediato hoje, por exemplo. Mas clama a Deus, se alimente, vai dormir, descansa um pouco a tua vida, aquieta o seu coração. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Sabe, muitas vezes quando chove direto, a chuva é todo dia chovendo, 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 e chega no dia seguinte, você vê aquele sol saindo, aquele sol lindo saindo naquele dia bem claro. Você ouve o barulho dos pássaros, aquilo te dá ânimo, te levanta. Essa alegria Deus manda pelo amanhecer. O choro dura uma noite, a tristeza dura um momento da sua vida. Há tempo para todas as coisas. A tristeza, ela dura por um tempo, mas a tristeza, ela produz frutos. A tristeza, segundo Deus, ela produz fruto. Qual é a tristeza segundo Deus? A tristeza é quando você se arrepende dos seus pecados. Você fica triste por fazer o que é mal. Aí você se arrepende e clama a Deus. E Deus vai te dando força. E você vai crescendo na vida espiritual. Você começa a aborrecer o pecado. Você começa a ter a mente de Cristo. Aquilo que Deus gosta, você gosta. Aquilo que Deus odeia, você aborrece também. Você não consegue mais gostar daquilo que não agrada a Deus. Você vive unida com o Senhor. Um exemplo, você que frequentava danceteria, ou baile funk, ou bailes de forró, o que seja, casas de dança, essas coisas. Quando você vem para o reino de Deus, quando você está na casa do Senhor, você não tem mais vontade de ir num lugar desses. Por quê? Porque Deus não gosta desse tipo de lugar. E se Deus não gosta, você também não vai gostar desse lugar. Você está ligada com Cristo Jesus. Você é um só com Ele. Então você vai se afastar desses ambientes, desses lugares que não agradam a Deus. E você vai ter prazer em servir a Deus. Aí a sua vida, ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada. E Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E Deus enviou um anjo para socorrer o seu servo. Você vê que o socorro Deus manda. Deus manda o socorro. Às vezes não é um anjo físico, um anjo do céu diretamente. Às vezes Deus usa uma pessoa ou duas pessoas para te socorrer. Às vezes Deus usa um amigo, uma amiga, para te dar uma palavra, um irmão, uma irmã, um servo de Deus, uma serva, para te dar uma palavra de vida. E esta palavra, ela vai te levantar. E Deus enviou o seu anjo e tocou em Elias e diz: levanta e come. Por que que come? Porque ele tinha preparado já ali. Ó. O anjo chegou. Veja bem como é que é o mistério de Deus. Enquanto Elias estava dormindo, Deus já estava trabalhando. Enquanto você clama a Deus e você descansa no Senhor e dorme, diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Enquanto dorme, o Senhor trabalha ao teu favor. Enquanto você dorme, enquanto você descansa em Deus, você tira essa ansiedade, você lançou no Senhor sua ansiedade, o seu sofrimento, a sua luta, e Deus já está cuidando de você. Ele tem cuidado de ti dia após dia. Ah, se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de nossas vidas? O diabo já teria nos engolido vivo. Mas Deus é misericordioso.
Você vê que interessante no versículo 5, ele fala aqui: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te, come. Por quê? Versículo 6: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha o tratamento que Deus estava dando para Elias, o seu servo. Eu lembrei de uma passagem, quando os discípulos estavam pescando, foi depois que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Lá no livro de João, capítulo 21, se não estou enganado. Enquanto eles estavam pescando, e a noite inteira eles pescaram, não apanharam peixe nenhum, né? Enquanto eles estavam pescando, Jesus já tinha assado um peixe na brasa. Já tinha preparado a comida para eles. Ah, como Deus é bom. Quando você vai clamar a Deus, Ele já respondeu a sua oração. Quando você pensa que você vai pedir para Deus hoje, Ele já te dá a resposta já. Deus é Deus de já. Ele nos surpreende. Os discípulos achou que Jesus ia vir num barquinho remando, remando e remando no meio do mar de noite? Não. Jesus veio andando por sobre as águas. O nosso Deus, Ele nos surpreende. Certa vez os discípulos estavam numa casa ali depois da ressurreição. Estavam todos numa casa, as portas trancadas. Será que Jesus ia entrar, bater na porta ali? Ia chamar: abre a porta aí, Pedro. Abre a porta aí, Tiago. Não. O Senhor Jesus entrou naquela casa sem abrir, bater nas portas, sem abrir a porta. Ele atravessou as paredes. Assim como ele andou por sobre as águas, caminhando no mar. Nosso Deus é forte, meu ouvinte, meu ouvinte. Deus é tremendo. Deus é tremendo, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você é pó. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a tua vida inteira, está escrita no livro do Senhor. Ele sabe da tua dor, Ele conhece a tua tristeza. E Ele quer te ajudar, mas você deve clamar a Ele. Aquele paralítico no tanque de Betesda, ele ficou ali 38 anos, esperando que alguém colocasse ele dentro do tanque. Mas ninguém conseguiu colocar aquele homem dentro do tanque de Betesda. Mas um dia o Senhor Jesus apareceu ali. Entre toda aquela multidão, só teve um que foi curado, que foi esse paralítico do lado do tanque de Betesda. Porque ele esperava, ele tinha esperança que o Deus do céu ia aparecer na sua vida. Ele tinha esperança que um dia alguém do céu ia vir socorrê-lo. Ele cria que alguém do céu ia vir socorrer, e veio o Senhor Jesus. Ele vai vir na sua vida também. Talvez você tenha chorado tanto na sua vida. Talvez você tenha clamado e até agora não teve uma saída para você, mas o Senhor vai vir para te socorrer. O Senhor Jesus virá te socorrer como Ele veio para Elias na caverna, debaixo do pé de zimbro, e depois na caverna. Primeiro Ele veio no pé de zimbro ali debaixo. Ele foi socorrer Elias. Ele fez um tratamento com Elias. Ele tratou Elias, servo dele. Ele deu o pão, deu a água. Deus é bom, meu amado, minha amada. Deus é cheio de misericórdia. Essa tua dor vai sair. Deus vai cicatrizar esta ferida. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Amanhã você vai ver as aves do céu cantarem, as andorinhas cantarem no céu. Deus cuida dos pássaros. Ó homem de pouca fé, não duvides do Senhor. Ele vai vir te socorrer. Ele vai vir socorrer você. E aqui diz: então o anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Então nós temos que se levantar dessa situação. Temos que levantar, ficar de pé. O soldado, ele tem que estar na sua posição de fé, a sua posição de militar, em continência, sempre ali esperto, preparado, esperando uma ordem. E Deus fez com que o anjo tocasse em Elias e disse: levanta-te. Então você tem que se levantar dessa situação. Diz lá em Hebreus 11 que os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. Você tem que se levantar dessa situação. Toma uma posição hoje. Levanta-te, põe de pé. E come desta palavra. Vai na casa do Pai. Deus vai preparar um banquete para você. Vá na casa do Pai. Vai comer do alimento do Espírito.
o alimento que dá a vida eterna, que é a palavra de Deus. Vai engrandecer este Deus vivo, vai louvar a Deus na casa dele. Vai engrandecer este Deus vivo, vai louvar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. Vai engrandecê-lo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então a gente observa aqui que ele disse: levanta-te. Você tem que se levantar dessa situação. Levanta-se dessa situação. Vai dar a volta por cima. Tenha bom ânimo. Jesus, nosso Senhor, venceu o mundo. Tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. E se o Senhor Jesus venceu o mundo e ele venceu, e nós estando juntos com ele, nós venceremos, porque estamos juntos com o Senhor Jesus. E é ele quem nos fortalece. É ele que nos fortalece. Versículo 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Deus preparou até um pão cozido sobre as brasas. O alimento que Deus preparou para Elias. O pão simboliza a palavra de Deus. E a botija de água simboliza o Espírito de Deus. O Senhor Jesus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então a água representa o Espírito do Senhor. E o pão representa a palavra. Então você deve buscar a palavra de Deus. Você deve examinar as Escrituras. Comer da palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra que vai curar as tuas feridas. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta palavra vai te libertar. É as Escrituras, é a santa palavra de Deus, que vai te libertar deste cativeiro. É a virtude do Espírito Santo que vai te pôr de pé, que vai te levantar, que vai te dar vitória, que vai te fortalecer. É o Espírito de Deus que vai te convencer. É Ele que vai te guiar a toda a verdade. É o Espírito de Deus que vai te colocar por cima. É Ele que vai te convencer e vai te guiar e vai te dar vitória. Então Deus tratou aqui, Ele deu o pão, simboliza a palavra de Deus, e a botija de água, que é o Espírito Santo. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Elias estava tão fraco que ele voltou a deitar novamente. Às vezes não é a primeira injeção que vai curar o paciente. Às vezes é na segunda, é na terceira, na quarta. Cada pessoa tem um tratamento que Deus dá. Não podemos comparar um com o outro, porque cada pessoa é tratada de um jeito. Às vezes o seu problema pode ser que Deus resolva em um dia, ou às vezes, depende da pessoa, o problema resolve em 3 meses, ou em 1 ano, ou em 2 anos, ou mais. Mas Deus trata cada um conforme as nossas obras, conforme a sua vontade, conforme a nossa fé. Deus sabe todas as coisas, e há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para todo mundo. Elias teve o tempo dele. Elias foi tratado e voltou a dormir. Deus tratou Elias. Deus tratou a depressão de Elias, a tristeza que Elias estava passando. E muitas vezes nós temos que voltar a deitar. Nós temos que voltar a repousar, a descansar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. É Deus que vai mudar a tua vida. É Deus que vai abrir uma porta na tua vida que está fechada há tantos anos. É Deus que vai te dar a direção, que vai abrir a tua mente para que você consiga encontrar a saída. O poder nosso vem do alto. A sabedoria vem do céu, do Pai das luzes, como Tiago disse. Ela vem de Deus. O homem não tem nada para te dar. Eu não tenho nada para te dar. Mas esta palavra que está sendo pregada, o Espírito Santo está trabalhando com ela na tua vida. É o Espírito de Deus que vai transformar a sua vida. É Deus que está mudando a tua vida. É Deus que está conversando com você. Eu sou apenas um vaso, um instrumento e mais nada. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E é o Senhor que está trabalhando em tua vida.
E é Deus que vai transformar o teu coração. É Ele que vai quebrar o laço, cortar o laço do inimigo e quebrar a lança do maligno. É Deus que vai te dar vitória. É Deus que vai abençoar o teu casamento. É Deus que vai abençoar os teus filhos. É Deus que vai te libertar os teus filhos das drogas. É Deus que vai fazer isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai para a casa do Pai. Vá para a casa de Deus e Deus falará contigo. Vá à casa do oleiro. Diz aqui, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Às vezes você pensa que a sua vida acabou aí, mas não. Muitas vezes, eu já tive síndrome do pânico. E eu achava várias vezes que eu ia morrer. Muitas vezes eu achei que ia morrer e minha vida ia acabar ali. Passei por síndrome do pânico muitos anos. Foi de 2004 até 2010, 2011 mais ou menos, que eu sofri com isso. Mais de 6 anos. Acho que com 7 anos de luta. Com 7 anos de luta foi terrível na minha vida. Às vezes até dentro da casa de Deus eu passava mal. Me dava tremedeira, palpitação, suor frio. Eu era tão estressado antes de conhecer o Senhor. Eu era tão ansioso. Hoje eu tenho paz. Hoje eu descanso no Senhor. Meu coração está em paz, graças a Deus. Mas eu passei por síndrome do pânico, por ansiedades. E Deus me libertou. Deus me deu vitória. Deus tem me abençoado com a paz. Passo por lutas, como todo cristão passa. Por perseguições, porque a nossa luta é contra os demônios, né? Não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Mas tenho tido vitórias, e muitas vitórias, e eu engrandeço esse nosso Deus, engrandeço o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, pelas vitórias que Deus me tem dado. Deus me libertou da síndrome do pânico, e Deus vai te libertar também da síndrome do pânico, e da depressão, e das angústias. Busca o Senhor de todo o teu coração, e Ele vai te libertar de todo este mal que você tem passado há tantos anos em sua vida. Deus tudo pode. Basta que nós tenhamos a nossa vida no altar, a nossa vida santificada, a nossa vida limpa diante de Deus. Porque o que impede Deus de operar em nossas vidas é o pecado. É o pecado que impede que Deus opere em nossas vidas. Davi diz lá no Salmo 32 que enquanto ele se calou, os ossos dele se envelheceram. Diz que bem-aventurado é aquele que confessa e deixa o pecado, e alcançará de Deus misericórdia. Só para a gente confirmar antes de eu terminar essa mensagem, Salmos 32. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Até o versículo 3. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Passou até o versículo 3, mas para a gente confirmar mais, para ficar mais completo aqui. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu. O salmista Davi dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Então, quando a gente confessa a Deus os nossos pecados e as nossas transgressões e deixa, nós alcançaremos do Senhor misericórdia. Então o pecado é ele que destrói a nossa vida espiritual com Deus. É o pecado que traz doenças como angústias, aflições. A maioria das aflições, não todas, mas a maior parte delas é causada por causa do pecado do homem.
Se ninguém pecasse, ninguém teria enfermidades. Tudo na vida seria vida de paz. Mas, infelizmente, nós habitamos um corpo de barro, de carne. E não há ninguém na terra que não peque. Mas qual é a diferença de um servo de Deus? É ele não viver na prática do pecado. Se ele errou hoje, ele não vai errar amanhã. Se ele continuar errando, aí já não é mais um pecado por acidente. É praticar o pecado. E aí já afasta o Espírito de Deus. São várias coisas que afastam o Espírito de Deus. Eu poderia falar em outra pregação, em outra oportunidade. Mas as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus são elas que impedem de Deus operar em nossas vidas. É uma brecha para o inimigo entrar e impedir as bênçãos de Deus. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 25, Jeremias 5, versículo 25 diz: as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então a gente vê aqui em Jeremias 5, versículo 25, que as iniquidades, elas desviam as coisas boas. Os pecados afastam o bem que vem da parte de Deus. Então nós temos que ter nossa vida consagrada a Deus. Uma vida limpa, deixar o pecado, deixar as coisas que não agradam a Deus. Em toda a Bíblia nós temos o ensinamento de Deus e temos aquilo que é a vontade de Deus. Nas cartas de Paulo são 13 epístolas, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Também nas outras cartas, dos apóstolos. Então nós temos um ensinamento da parte de Deus para que nós possamos nos adequar às regras do reino de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E quando nós a pratiquemos, aí Deus passa a trabalhar ao nosso favor. Então, graças a Deus por esta palavra que Deus nos ensina. E Deus mudou a vida de Elias. Deus mudou a vida de Elias. A situação que Elias chegou a desesperar da própria vida. Elias se desesperou da própria vida, entrou em depressão. Mas Deus o levantou novamente. Deus deu vitória para Elias. Em outra passagem diz que Elias foi arrebatado num redemoinho. Elias subiu ao céu em vida. Elias foi arrebatado aos céus. Deus levou Elias, como levou Enoque também. Então Elias agradou a Deus, passou por essas lutas na terra, mas o final de Elias foi maravilhoso, porque Elias ele foi arrebatado em vida para o céu. Então essa é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O que serve a Deus, Deus vai dar a recompensa, Deus abençoa essa pessoa. E Deus um dia levará para o céu. Então compensa nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, para que um dia nós possamos herdar a vida eterna com Cristo Jesus. E aqui diz no versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O caminho comprido é o caminho com Jesus. O caminho comprido é quando você deixa esse mundo e passa a servir a Deus. Deixa os prazeres do mundo e passa a andar com Deus. E você vai ver a recompensa, a vida eterna que Deus vai te dar. Basta você renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, os seus desejos que não é da vontade de Deus, os desejos que é contra a vontade de Deus. Quando você deixar tudo isso, deixar todo o pecado, as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua alma. Diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Diz a palavra de Deus também no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quando nós andamos com Deus, temos a nossa vida santificada, como era a vida de Elias, aí Deus envia os seus anjos para nos socorrer, para nos dar vitória, porque o pecado ele impede até os anjos de agir ao nosso favor. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e deixemos, aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Aí a misericórdia do Senhor nos alcança. Aí Deus nos abençoa com a paz. Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo da alegria.
com a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha falar mais ao seu coração através desta palavra. Que Deus venha transformar a tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha abençoar estas vidas que ouviram esta mensagem, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha salvar, a perdoar os seus pecados, a limpar, meu Pai, toda a enfermidade da alma, do espírito e do corpo, meu Pai, também. Senhor, trata esta pessoa como o Senhor tratou o teu servo Elias. Perdoa os seus pecados, salva esta alma, Pai, e cura estas feridas, meu Pai. Cura, Senhor, desta depressão que esta pessoa tem passado há tantos anos. Cura, Senhor, desta síndrome do pânico. Liberta, meu Pai, desta enfermidade da alma, desta tristeza, meu Deus, deste vazio que essa pessoa tem passado há tantos anos. Senhor, envia teu anjo para socorrer esta vida, para tratá-la, para curá-la, em nome do Senhor Jesus. Liberta, meu Pai, também os seus filhos das drogas. Envia, meu Pai, o teu socorro a esta casa, meu Deus, que está em pé de guerra. Senhor, liberta desta opressão, desta contenda, meu Pai. Envia a paz, meu Deus, sobre estes lares, pelo teu poder, meu Deus. Desfaz, meu Pai, todas as ciladas do inimigo. Corta o laço do inimigo, meu Deus. Quebra a lança do adversário. Ó Deus, envia a tua salvação dentro deste lar. Envia a tua paz, meu Pai. Envia, meu Pai, o socorro, porque tu és o nosso socorro presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Socorre, meu Pai, esta alma aflita, esta alma que sofre, meu Pai, a cada dia tem sofrido, tem carregado este fardo pesado nos seus lombos. Ó Deus, o Senhor diz que alivia o nosso fardo. O Senhor diz que refrigera a nossa alma. Refrigera, meu Deus, esta alma pelo teu amor, meu Pai. E derrama do alto, Senhor, o amor dentro desses corações. Envia, meu Pai, o amor. Ó Deus, enche esta pessoa do teu Espírito Santo. Ó Deus, reveste, meu Pai, de poder esta vida. Transforma, Senhor, pela tua misericórdia. Ó Deus, conceda dons a estes ouvintes, meu Pai. Dons que sejam úteis, meu Pai, para o teu reino, para trabalhar na tua seara, meu Pai. Envia as ferramentas para estas vidas, meu Pai, para te servirem na face desta terra, ó Deus Todo-Poderoso. E transforma, Pai, estes corações duros, meu Pai, em corações de carne. E envia, meu Pai, a tua palavra gravada nas carnes de tábuas destes corações. E transforma, Senhor, todas estas vidas e quebra os ferrolhos de ferro, meu Pai, e corta, Senhor, os laços do inimigo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.
quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará. Prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Conserva a paz, tem fé, ó minha alma, suporta a cruz que o Salvador te deu.
Deus te provê de confiança e calma e te dará o que te prometeu. Ó, fica em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, feliz é o teu futuro, junto a Jesus, amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro, breve o terás das mãos do Redentor. Ó, fica em paz, pois tens a salvação ao teu redor, está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila, o teu Senhor por ti velando está. Amparo tens se o teu pé vacila, das mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fica em paz e os receios teus dissipará o que formou os céus. Conserva a paz, descansa bem tranquila, o teu Senhor por ti velando está. Amparo tens se o teu pé vacila, das mãos de Deus ninguém te tirará. Ó, fica em paz e os receios teus dissipará o que formou o céu.